Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o professor Danilo Pereira Borges. O professor Danilo é professor, como dito, na Universidade Estadual de Montes Claros e nas faculdades Pitágoras, nos cursos de Direito. Além disso, o professor Danilo é autor de livros na área literária e área jurídica. É membro, inclusive, da Academia Montes Clarense de Letras. Além disso, o professor foi presidente da subseção em Montes Claros da Ordem dos Advogados do Brasil e atualmente é conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. Como conselheiro da OAB em Minas Gerais, o professor Danilo muitas vezes funciona como relator de processos envolvendo a ética profissional, a relação do advogado com o cliente. E nessa condição, ele como advogado e professor e membro do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, nós falaremos. E eu gostaria de iniciar, professor Danilo, falando sobre umas linhas gerais sobre o Código de Ética da Advocacia. Pois não. Eu, ao invés do Código de Ética propriamente, eu faço uma pequena incursão no Estatuto da Advocacia e da Ordem, dizendo que a função da Ordem dos Advogados é cuidar do interesse, da defesa, da seleção e das prerrogativas do advogado. Ou seja, aquela mesma mão que protege é a mesma mão que pune o advogado. Mas como conselheiro, nessa função que eu já estou há algumas décadas até, eu sempre me vejo envolvido com problemas de todas as situações do Estado e assim eu posso assegurar àqueles que me ouvem que uma das melhores situações para o advogado de evitar problemas com o seu cliente é elaborar um contrato de honorários no primeiro contato. Uma vez acertadas as bases do contrato, é definir esse contrato. Ou seja, grande parte dos processos que me são entregues para a relatoria, e eu constato que houve um descuido do advogado no sentido de definir as situações mais importantes possível, como preço, condições de pagamento, local de prestação do serviço e prestação de contas minuciosa e, principalmente, aquilo que é mais importante numa relação dessa natureza. É a transparência do advogado, a transparência da versão do advogado para o seu cliente. Muitos advogados, na necessidade, eu vou dizer, e existem muitos advogados nessa necessidade, eles omitem determinadas situações para o cliente e depois eles ficam, de certa maneira, acabrunhados em demonstrar que não houve o êxito. Um bom advogado, ele nunca deve vender para o seu cliente o resultado. Assim como um bom médico, ele não vê o seu nome diminuído, o seu nome abaixado quando ele perde um cliente, quando ele perde, digamos melhor, quando ele perde uma causa ou quando um médico vê um paciente morrer. Eu sempre digo que eu já perdi muitas causas. E se me fosse oportunizado repetir a defesa nessas causas, eu certamente a perderia, porque o cliente que não tem defeito, o cliente que não tinha o direito. E por isso não existia outra decisão melhor do que ele sucumbir. O Código de Ética, ele trata das relações entre advogados, com advogados propriamente dito, com advogado com o cliente, com advogados com os magistrados e com serventuários da justiça. E ao invés de trazer elementos para formar o caráter e a personalidade de um determinado cidadão, ele vem apenas polir princípios que foram adquiridos pelos alunos e pelos cidadãos na sua infância.
Naquele momento em que o pai lhe disse: meu filho, isso lhe pertence, isso não lhe pertence. Isso é seu, isso não é seu. Isso é que formou a base para o estudo da deontologia, que nós a estudamos de uma forma geral, e depois nós descemos na disciplina que eu também leciono na Unimontes, eu disciplino e eu demonstro esse fato para os alunos, que ela não vem ali formar, refazer um caráter, refazer uma personalidade. Vem simplesmente demonstrar os elos de ligações que existe entre esse profissional e essas pessoas que integram esse conjunto de pessoas, essa legião, para poder buscar a paz social, que é o fim do direito pelos advogados, pelos magistrados e por todos os serventuários da justiça. Professor Danilo, você falou em deontologia jurídica. Você, inclusive, é autor de livros com este tema. Poderia dizer para nós a definição e de que trata este tema? A palavra deontologia jurídica, ela foi cunhada por um filósofo inglês que viveu no século XVII, que chamava Jeremias Bentham, e é composta de dois radicais gregos, que é deontos e logos. Deontos é dever, logos é estudo. Portanto, a deontologia é o estudo do dever, é o estudo da ética, da moral. São aqueles princípios em que o advogado deve sempre se basear, lembrando que antes de estar defendendo o interesse do cliente propriamente dito, ele tem um elemento maior, superior, de maior grandeza, que é exatamente a paz social. Seria interessante que todo advogado, assim que fosse procurado por um cliente para defender os seus interesses numa demanda, ele agisse primeiro como juiz. Ele agisse convencido de que, se um dia ele tivesse que fazer justiça naquele caso, ele faria decidindo a questão em favor do interesse do seu cliente. Aí sim, ele estaria inteiramente afinado com os mais elevados princípios sociais e morais, para também colaborarmos como colaboramos com a construção desse mundo, de um mundo melhor. Professor, a disciplina deontologia jurídica passou a ser lecionada há um determinado tempo na Unimontes como matéria optativa. E hoje, como está a situação e desde quando existe esta disciplina no curso regular de Direito? Eu sempre entendi que a deontologia ela deveria ser uma disciplina curricular, mas a Unimontes vinha sempre adotando-a como uma matéria optativa, opcional. Ou seja, um aluno, para concluir o seu curso de bacharelado, ele tinha que fazer aquelas chamadas curriculares e escolher algumas optativas, e dentre elas estava a deontologia. Mas ela tornou-se tão necessária diante dessa crise de moral que nós vivemos em vários planos da nossa vida política e social, que a Unimontes resolveu colocá-la como uma matéria curricular. Hoje, portanto, e eu estou lecionando essa matéria, eu sou titular dessa disciplina, ela obrigatoriamente estará constando, a partir desse ano, estará constando como no currículo das matérias, das disciplinas do curso de bacharelado em Direito, a disciplina. E eu acredito que vai ser muito interessante. Eu acredito que muitos advogados estarão revendo alguns princípios, alguns conceitos éticos, algumas boas relações com o magistrado, com o colega, com o cliente, com os serventuários da justiça, e isso haverá certamente de melhorar o relacionamento em que nós almejamos para compensar essa lentidão que é evidente no nosso Poder Judiciário. Professor, você disse entre os diversos relacionamentos dos advogados com os demais advogados, com juízes, promotores, os serventuários da justiça, mas eu queria um destaque especial do advogado na relação com seu cliente, prestação de contas e outras obrigações. O advogado precisa lembrar
que ele é um sócio do cliente. Então, deve haver uma confiança mútua e recíproca. A fidúcia é, portanto, um dos elementos preponderantes nessa relação. Diferentemente de outras relações, como, por exemplo, o médico e o seu paciente numa maternidade onde um parto foi bem sucedido, uma relação de um médico com um engenheiro numa construção onde os cálculos foram regularmente observados, a relação do advogado com o paciente, ela é muito tensa. Ela corre sempre o risco de ter um descontrole. O advogado precisa ter, portanto, essa parceria, essa confiança para que o cliente lhe confidencie situações para que ele não seja surpreendido. E ele não pode ser um vendedor de ilusões para o cliente. Ele deve ser transparente no sentido de colocá-lo a par de todas as dificuldades, de todos os possíveis contratempos e até de uma sucumbência plena. E o advogado que, por ocasião da contratação dos serviços, não assegura ao cliente o êxito, um advogado que afirma ao cliente que existe essa possibilidade, que o estimula a acordos, que é um substitutivo da jurisdição, que é uma forma de evitar uma sucumbência plena, ele estará com a cabeça levantada e erguida para poder dizer ao seu cliente: nós perdemos a ação e não foi por culpa minha. Essa relação é necessária, a prestação de contas minuciosa, a informação de todos os detalhes, inclusive dos contratempos, inclusive dos percalços. Tudo isso o cliente deverá estar inteiramente informado para que continue prevalecendo essa confiança. No dia em que de qualquer um dos lados romper esse elo de confiança, o melhor seria que o cliente, não confiando no seu advogado, casse os seus poderes, revogue os poderes que foram dados a esse advogado. E o advogado, como eu já tive a oportunidade de vivenciar muito, uma vez quando eu constatei que o cliente desconfiava de mim por informações externas oblíquas, e eu descobri que ele não era digno da minha atenção, e eu renunciei os poderes que ele me concedera e ele fosse procurar outro advogado. Professor, na sua condição de professor, você mantém um bom relacionamento com a rede virtual, com os alunos. O seu blog, poderia nos falar rapidamente, inclusive dar o endereço? Pois não. Hoje, quem distancia-se da informática e vamos dizer, da internet, ele está ficando para trás. É um dos pressupostos indispensáveis, é você estar sempre dentro dessa maquininha chamada internet que nos informa tudo e a todos os instantes. Então, não só no meu próprio escritório, onde pela propaganda permitida pelo Código de Ética, era possível fazer um sítio eletrônico em que contém todas as informações, o meu currículo, matérias publicadas, e os clientes têm acesso a ele, inclusive a processos. Eu tenho um blog onde eu, muito mais do que coloco à disposição de profissionais, eu coloco à disposição de alunos. É um blog modesto e o endereço é daniloborgesblog.blogspot.com. Ali eu coloco não só material para o aluno ter acesso, como também eu coloco artigos de muita importância, esses que a gente vai recebendo, que a gente vai extraindo, que os colegas nos mandam, esses vários conselheiros do Conselho Estadual da Ordem, eu coloco à disposição de alunos para que a gente possa discuti-los, para que a gente possa debater sobre eles e possa, inclusive, formar uma pequena legião de pessoas que, como a mim, estejam dispostos a um dia brigar contra essa situação. Um dia a gente pode criar essa resistência e não permitir que isso permaneça do jeito que está e que modifique para melhor. Professor,
segundinho ou em um minutinho, como seria a utilização da internet hoje, não neste caso seu como professor no blog, mas a propaganda na internet do advogado? Há uma proibição nesse sentido? O capítulo do Estatuto da Ordem que cuida da publicidade, ele é muito rigoroso. Se vocês prestarem atenção, lembrarão que nunca viram outdoor, nunca viram propaganda em rádio, nunca viram propaganda em carros pintados, escritórios de advocacia com nome em carros. Permite-se, com um espaço muito limitado, permite-se em jornais. Mas a internet, que como não poderia deixar de ser, ela permite também que se faça propaganda. Mas existem regras que estão num provimento do Conselho Federal da Ordem, onde não se pode falar de detalhes que eu me lembro rapidamente, do tamanho do seu escritório, não se pode falar dos clientes para os quais você advoga, que poderia ser uma captação de clientela, não se pode ter fotografias muito amplas, não pode haver, vamos assim dizer, uma ostentação de riqueza que seria um prejuízo para advogados que não estão muito bafejados pela sorte, pela riqueza e até por clientes, porque, infelizmente, a seleção natural ela vem depurando esses profissionais que não se dispõem a acompanhar ferro e fogo aquilo que um profissional de direito precisa ser. Bom, orientando o direito, teve o privilégio de conversar hoje com o professor Danilo Borges, a quem agradecemos pela entrevista, e pede a você, telespectador, que nos espere amanhã, porque em Querendo Deus estaremos com uma outra entrevista. Obrigado, professor. Muito obrigado.